Vamos dar continuidade, né, ao Kabbalah e Espiritismo. Nós estamos no capítulo 22, nós falamos o 21, fizemos uma convergência que a gente chamou no título Consonância Espiritual, uma série de enunciados encontrados nos evangelhos, segundo a palavra de Mateus, de Marcos, etc. E alguns ditos, né, encontrados no Talmud, em algumas sessões e tratados, mostrando a convergência dos ensinamentos e que a gente precisa praticá-los. Agora aqui no capítulo 22, a gente chama o portal de abertura, o segredo do terceiro templo de Jerusalém. Existe uma frase, né, um passuk, que é na passagem do Rumash, né, do chamado Pentateuco, onde Moisés recebe os 5 livros, etc., na sua época, em que Deus proclama, faça um tabernáculo e eu morarei entre eles. Quer dizer, existem algumas traduções que distorcem, parece estranho porque a palavra tabernáculo, né, o Mishkan, está no singular e vai morar entre eles, quer dizer, vai morar em vários tabernáculos? Não, vai morar no coração de cada ser. Na verdade, é um código que está mostrando que morarei entre eles. Morarei é futuro, é profecia futura, assim como eu serei que serei, como a gente já abordou em um outro vídeo nessa série da Kabbalah e Espiritismo, na abordagem explicativa. Todo verbo que está no futuro é uma profecia futura de qual a humanidade vai estar vivenciando. Então, é como se todos estivessem no futuro já potencializados e não apenas em potencial a expressão da própria divindade. E esse é o templo de Jerusalém, o Beit HaMikdash, que nunca será destruído. Ele está dentro de nós, é uma luz que nunca se apaga, mas é preciso que essa luz apareça, se revele, né? Não ficar embaixo da candeia, assim como diz também lá no Evangelho. Ou seja, a luz precisa iluminar. Em outras palavras, na linguagem cabalista, a cada sefirá precisa ser acendida com o refino da qualidade correspondente e da família de emoções, do qual a gente vai se equilibrando e vai se auto-iluminando. Aí, e vai iluminando o caminho da onde a gente percorre, inclusive das pessoas que estão ao nosso redor, vai auxiliando-as com a luz própria, mostrando através do próprio exemplo, do diálogo, da irradiação do próprio sentimento, o próprio campo do pensamento. A energia fica leve, as pessoas vão percebendo. Isso vai ser um aspecto positivo que vai gerar na coletividade. E a própria coletividade, quando aí sim a presença divina morar entre eles, aí sim o tabernáculo com as luzes acesas, o mundo será redimido, o mundo será feliz, o mundo será iluminado, o mundo será muito melhor. Esse é o segredo do terceiro templo de Jerusalém. Há quem diga que será um templo também espiritual que vai descer dos céus. Sim, ele está nos céus, do topo da nossa consciência, e vai descer, quer dizer, vai ficar aqui na terra em Malhut, permanente nesse aspecto, quando a gente ativar essas qualidades, as midot, em cada sefirá na árvore da vida, como a gente já vem falando em outros vídeos. E esse é o portal de abertura, esse é o verdadeiro e único portal para que haja a felicidade no planeta Terra. Por isso que a gente começou, vamos dizer assim, dualmente os capítulos, nesses dois que estão interligados, porque a consonância espiritual é de qualquer fonte. Se a gente vai na literatura hindu, a gente vai encontrar na Bhagavad Gita, por exemplo, os ensinamentos de Krishna. Aqui a gente não narrou, não descreveu a forma textual, mas é um ensinamento também de encontrar a luz própria e de enfrentar os egos dos círculos familiares, inclusive na guerra entre Pandavas, né, os das tribos, também de uma certa forma o mesmo arquétipo que a gente vai encontrar o povo de Israel com os outros chamados inimigos, né? A gente já veio falando sobre esse aspecto dos 7 inimigos, por exemplo, as 7 nações que estão em Canaã, que são os 7 chakras que estão correlacionados ao nosso rei, que precisam e estão correlacionados ao reequilíbrio interior nosso. E aí a gente acendendo a nossa luz, vai criar vai identificar e vai criar naturalmente, externamente, o tabernáculo, que é algo
que quem está vendo vai ver de fora, entre aspas, e vai ver iluminado, vai ver um ser sereno, um ser compreensivo, um ser com sabedoria, um ser amoroso, um ser paciente, um ser equilibrado, um ser que tem capacidade de lidar com dificuldades e problemas. É um verdadeiro missionário na linguagem espírita. Ele passa por uma prova e expiação num caráter missionário e não de não provacional, e muito menos de expiatório. Ele não passa sofrendo, ele passa se alegrando com aquela, vamos dizer assim, com aquela cruz que está nem carregando, como diz Teresa d'Ávila. A gente não deve carregar a cruz, a gente deve abraçá-la. Então, um exemplo, né? Teresa d'Ávila foi filha de um rabino, historicamente falando, só para acrescentar e enriquecer a nossa abordagem explicativa aqui. A gente vai ver as convergências nas várias escolas do planeta, e preciso que a humanidade desperte para tal.